Alô, linha de 4, estamos no ar. Hoje, na verdade, vai ser uma trinca, porque o nosso Bob Faria, que participa sempre de Belo Horizonte, está no DM com uma faringite, está sem voz, inclusive não pôde participar aí da programação da Rádio 98, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então, na semana que vem, o Bob volta. Um abraço para o Alê, que vai falar também dos assuntos de São Paulo, mas está passando uns dias na linda Floripa. Fala, Alê. Fala, Fernando, tudo bem, Saraiva? Abraço para você também, Caco. Estou aqui em Santa Catarina, pertinho do Caco, ver se rola um almoço, mas até agora nada. Nada de convite, né? Complicado, né? Não, o convite está feito, é só aparecer. O problema é que eu estou indo para Porto Alegre. Desculpa. Esse conexão Ele é quase carioca, quase carioca. Sabe, carioca, você fala assim, eu vou na sua casa, beleza. Cara, nunca vai. A carioca é assim mesmo, ele tem razão. Em São Paulo, você fala isso, já estou preparando o café, eu sei que você vai aparecer. No Rio é papo furado. Agora, que não é mas eu ia oferecer um chimarrão, mas eu sei que vocês não gostam. Aí eu tomo e gosto. Então tá. Então tá convidado para uma roda de chimarrão. Eu não gosto, não. Aqui eu gosto do mate na praia. Entendeu? Diferente. Mate e biscoitos Globo. Biscoito Globo. É o Biscoito Globo, passa o volante vendendo assim. Olha só. A gente tem que abrir o programa aí falando da estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, em que pese uma goleada de 4-0 contra um adversário de pouca expressão, Panamá, estreante em mundiais, mas é aquele clichê, né? A seleção brasileira pega um adversário mais limitado e faz o que tem que fazer. Uma goleada de 4-0 com uma atuação de gala da Ari Borges, 3 gols e 1 assistência, Tamires muito bem, a seleção brasileira jogando coletivamente, um lado esquerdo muito forte, muita movimentação. Gostei dessa estreia, acordei cedo para assistir, e sábado que vem é contra a França ali, mas resultado importante, né? Porque o grupo ali, o Brasil, provavelmente vai definir a liderança do grupo nesse jogo de sábado contra a França ali. Quais são as suas impressões aí dessa estreia? A França empatou com a Jamaica na estreia, né? E a França tem um campeonato interno muito forte, sediou a última Copa do Mundo, só que está passando por vários problemas, né? Tanto que empatou com a Jamaica na estreia, que não é um grande resultado para a França. Então o Brasil está um pouquinho na frente, joga por um empate, por exemplo. Eu acho que é isso mesmo. Quando você pega um adversário muito mais fraco, você tem que atropelar mesmo, para mostrar sua força e ganhar confiança, né? Difícil falar assim, o time está bom. Não, mas o time entrou concentrado no que tinha que fazer, fez o que tinha que fazer, fez a goleada. A Ari Borges foi impressionantemente bem, fez 3 gols, é artilheira da Copa. Então são coisas muito importantes no quesito psicológico, porque eu acho que é a parte que mais pega para essa seleção. A questão da Marta entrar, né? A Marta esportivamente, acho que atleticamente, ela oferece pouco hoje em dia. Porque o tempo passou para ela vem de uma contusão que ela está 1 ano se recuperando, jogando muito pouco. Mas a entidade, Marta, significa infinitas coisas para o futebol feminino e para esse grupo de atletas. Até a comemoração foi homenagem a ela, elas querem ganhar para dar para a Marta, né? A gente já fez essa conexão que a seleção argentina fez com o Messi, e é bem por aí mesmo. Acho que a presença dela vai além do que ela pode oferecer em campo. Eu sempre bato na tecla do feminino com a questão psicológica, porque existe assim uma cobrança delas mesmas, sabe? Aquele negócio, precisamos vencer para dar aqui, calar a boca dos críticos, falar que o futebol está crescendo, né? E isso acaba atrapalhando muito, assim, já vi em outras competições isso atrapalhar. Então, acho que, assim, ganhar bem é importante pela confiança e para manter um nível, né, de cabeça muito bom. Acho que a seleção pode chegar muito longe nesse campeonato mundial. Eu acho que eu estou apostando em chegar na semifinal, né? As potências são diversas, né, com uma história muito longa. Então a gente não pode atropelar isso e não considerar isso. Mas acho que dá para sim chegar na semifinal e depois na semifinal, né? Aí ver o que acontece. Mas muito legal, né? Muito legal. E ver assim, eu acho que até eu vou usar a palavra comoção, mas comoção das mulheres incentivando e buscando assistir o futebol feminino, de divulgar e de ir atrás. Pô, minhas amigas, né, jornalistas, nas redes sociais estão eufóricas, assim. E eu acho que isso é muito legal. Isso aí vai ficar marcado mesmo para a história. Como é que você viu o jogo, Caco? E como é que você projeta essa participação da seleção brasileira? Eu gostei muito do jogo, do comportamento da seleção brasileira em relação à seleção. Muita intensidade, muita entrega desde o início.
havia uma vantagem técnica e física do Brasil, a gente notava isso taticamente muito bem organizado pela Pia, a equipe, com essa jogada muito forte pelo lado esquerdo, e a Ari Borges, ela representou essa intensidade. Ela brigou pela bola dentro da área de uma maneira assim, com muita fúria, não fúria do sentido de raiva, mas muita vontade de vencer. Inclusive, cai a ficha quando ela faz o gol, o primeiro, né? E ela chora de emoção, porque ela representa toda essa entrega que o time brasileiro estava dando nesse jogo, porque tem aquele friozinho na barriga da estreia. É o Panamá não é tudo aquilo, porque trabalhava assim um pouco até adiantado a sua marcação, nem tão adiantada assim, mas um time que teve muitas dificuldades, se nota, não testou a defesa brasileira, coisa que a gente vai ver lá na frente. Essa comparação também da questão da Marta representar mais como uma entidade, eu acho muito legal isso, em termos de maturidade que a Marta traz para o time. Tecnicamente, como o Ale falou, ainda muita qualidade numa bola parada, cobrou uma falta hoje ainda no ritmo de Copa, né? E não é aquela falta que a gente está acostumado da Marta, mas num passe, num momento importante de um jogo, ou até mesmo no banco, quando ela apareceu ali com cobertor, no frio, integrada com a equipe, ela é aquela voz de segurança, e dentro de campo ela pode trazer isso com uma jogada. Mas a intensidade do jogo hoje dá para ver porque que a Marta não começa jogando e a Pia tem razão. O jogo é muito dinâmico, é muito rápido, é muita força física, ela não tem essa energia mais. E ela tem que pegar as adversárias cansadas. E aí sim ela tem a vantagem técnica, espelhando um pouquinho o nível físico, até mesmo em jogos de extensão do tempo, prorrogação, enfim, uma entrada de uma jogadora dessas, até uma decisão de penalidades, algo assim, pode fazer muita diferença. E a Copa do Mundo sempre é uma vitrine para o futebol como um todo, e para o futebol feminino, excelente, porque começa a aparecer nos canais todos, todo mundo, nós abrimos o nosso Linha de 4 falando do futebol feminino, falando da seleção brasileira e dessas jogadoras que fizeram uma grande apresentação pelo conjunto e pela entrega. Agora, a defesa ainda não foi testada e a gente vai ver agora diante das outras adversárias. A França é muito forte, tem que ter um pouquinho de calma, porque o Panamá mostrou sua fragilidade, né? Uma equipe fraca na Copa do Mundo. É verdade. Agora, eu achei muito legal, foi a alegria genuína, sabe? Quase uma alegria no bom sentido, tá? Amadora, sabe? Elas estão ali, claro que todo mundo é trabalho, estão ali para ganhar grana e tal, mas uma alegria genuína que a gente não vê mais muito no futebol masculino, né? Pensando numa Copa do Mundo, o Brasil estreia contra o Panamá, dá de 4-0 e todo mundo se cumprimentar no fim do jogo ali e ir para o vestiário, né? Então, só queria registrar isso. Acho que a gente pode falar aqui dessa novela aí do Grêmio com Soares, né? Ele não jogou na vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Perguntado, o Renato disse, olha, gente, já falamos sobre isso, o Soares, quando ele quiser jogar, ele vem e fala comigo, a gente avalia e tal. E o que eu ouvi, Caco, é que o Renato não quer ninguém desfocado. Se o Soares está com a cabeça em outro lugar, não vai jogar. Contra o Flamengo, se ele pedir para jogar, é claro que ele vai jogar. Agora, o que eu queria entrar no seguinte mérito, né? Nenhum trabalhador é obrigado a estar num emprego infeliz. Só que, por outro lado, ele assinou um contrato. Não é? Ninguém colocou uma arma na cabeça dele para ele assinar um contrato que vai até o fim de 2024 e que tem uma multa rescisória de 70 milhões de euros. Uma estrela como o Soares é muito bem assessorado. Ele tem um empresário, ele deve ter um departamento jurídico. Então, assim, por que assinou? Então, eu acho, Caco, que a postura dele, sinceramente, é um desrespeito com o Grêmio, sabe? Eu acho que ele poderia manifestar publicamente a vontade de jogar com um amigo dele, um projeto e tal, e tentar com o Grêmio uma composição. Gente, estou focado, estou aqui até o final do ano, mas vamos conversar, eu quero sair ao final desse primeiro ano. Agora, querer sair numa fase aguda, semifinal de Copa do Brasil, acho feio, Caco, acho feio. Tem dois lados aí. Quando ele entra em campo, a gente tira tudo isso e concordo contigo. Mas ele se entrega. Isso não dá para cobrar quando ele está. O problema é que agora ele está desfocado mesmo. Ele já não joga essa partida porque ele está cada vez mais próximo dessa negociação. Inclusive, eu gravei um vídeo sem informação alguma, mas aquelas intuições que a gente tem no jornalismo, que não é só apuração. Ele vai sair, cara. Isso é óbvio. E esse é o último jogo do Soares. E
E nem sei se ele vai jogar, mas a tendência é que esse ele jogue. Porque é o jogo porque depois o outro, a janela é dia 2 de agosto. E aí não dá tempo porque o jogo é dia 3. Então ele não pode jogar o jogo da volta. Ele assinou um contrato que ele não imaginava que ia acontecer isso. Podemos pensar pela ótica do Soares, né? Não foi nas entrelinhas lá, foi mal assessorado. Olha, talvez alguém pudesse dizer, cara, mas tu vai jogar no Grêmio, o Grêmio é uma vitrine, daqui a pouco vem um time da própria Europa, o Barcelona, digamos, o Barcelona te quer de volta, não sei, pintou uma oportunidade aqui, tu vai compor aqui, não tem mais mercado para isso, talvez, mas pode acontecer, um time da Inglaterra, ele vai pensar... Da Arábia, é claro, a chance é enorme, para dinheiro... É que o projeto é um projeto, é aquela coisa que tem um grande amigo da família, da esposa, que é o Messi, e é um projeto que eles vão fazer parte da longevidade do projeto. Eles vão fazer parte do clube, eles vão ter ações dentro do Inter Miami. Então, mas mesmo ele tem sem jogar... vigente, Caco. Esse claro, ele tem contrato. Não, eu estou dando razão para... Agora, o que tem que parece é que eles estão acertando essa rescisão. E o Grêmio está muito bem postado nesse contrato e quer que ele jogue. Agora, forçar ele a jogar é que não dá. Me parece que o Renato não fala isso publicamente, mas ele diz nas entrelinhas que pode até estar um pouco de saco cheio disso. Porque, eu tô com o cara aqui, mas eu não posso contar com ele, prefiro não contar com ele, então. Sabe? Só que ele não pode dizer que não quer contar, porque se o cara quiser jogar, ele vai querer. O cara querendo jogar, ele não vai. O último jogo do Flamengo com o Grêmio foi 3-0 para o Flamengo com o Soares. Imagina 100. Claro que isso não significa que tudo cada jogo é uma história, mas é um desnível muito alto. Sem Soares, o Grêmio cai demais. Cai muito sem Soares. E com ele já teve até problemas em outros jogos. Então eu vejo dessa forma. É um desrespeito, sim. Principalmente o silêncio. Se ele deixasse claro, ele se comunica por emoji. Então, assim, quando tinha um problema no joelho, um emoji botava que não era bem assim, sabe? Desculpa, Caco, ele tá de sacanagem, falando português sacanagem. Popular. Agora, em campo ele se entrega e o torcedor fica dividido, e eu entendo, porque o torcedor gosta demais dele com a camisa jogando e tira isso. Então, se ele entrar, o torcedor vai... Talvez, um ou outro torcedor, pode ser que pela primeira vez, reclame do Soares. Não duvido. E mesmo que ele falar antes, se ele diz assim, realmente estou negociando com o Inter Miami, ele correria o risco de ser vaiado na arena, porque daí eles se sentiriam traídos, como já aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, que uma vez tinha caixa de som em Porto Alegre, anunciando que ele voltaria, no outro dia ele estava agora, eu sou Mengão. Então, o Grêmio sofre desse tipo de coisa e sabe bem o que é isso. Quando o jogador ama, abandona o time. Ale, eu acho que ele pode ser vaiado na quarta-feira, independentemente de fazer qualquer declaração de que está negociando. Independentemente, o torcedor não é bobo. O que você acha? O torcedor sabe que ele quer sair, né? O que eu acho dessa história, assim, que o Grêmio está 100% certo. 100% certo. Eu te pago, cumpre, paga que você sai, não tem problema nenhum. Isso aí. Só que eu acho que, né? Claro que no achismo, mas eu acho que é muito provável que o Soares estava se encaminhando para um final de carreira. Ele foi jogar no Nacional, conseguiu sair no Grêmio aqui, daqui eu vou dar uma descansada. Né? Aí apareceu do nada, porque o mercado, né? Foi a temporada do mercado árabe com a ida do Messi para os Estados Unidos. Aí fez assim e surgiu uma grande oportunidade de pós-carreira para ele, na verdade, né? Que é isso que a gente está falando aí, que o Caco falou, ações e tal. E isso mexeu com a vontade dele, da família e tal. Eu acho super, super válido, né? Por tudo que ele já fez assim, no futebol, e acho que ele tem poucas condições de produzir mais, né? Ele joga muito bem aqui, mas ele produzir mais, porque tem um problema no joelho, tem que parar para tratar, tem um monte de coisa. Mas assim, ele sabe que ele tem que cumprir e pagar a rescisão. É que o Inter Miami falou que não vai pagar essa rescisão, vai sobrar para ele pagar. Então ele está tentando fazer um desconto, é isso que ele está querendo fazer um carnaval para ter um desconto, mas ele sabe que está errado, não é possível, sabe? Não entra na cabeça. E eu também acho que ele vai embora, ele vai resolver pagar, vai parcelar, vai diminuir a conta ali, essa multa rescisória, vai pagar e vai embora. Só mais um detalhe. Mas são 70 milhões de euros. Mesmo que tenha um desconto, metade, um cara de 36, né, cara? É inviável. Até não, aí é assim, ó. Ele deve ter esse dinheiro, mas
Tirar do gol, eu acho. O Inter Miami que tem que dar um jeito nisso aí, porque é que tá tirando o jogador, né? E tem mercado para isso, que faça isso. O Grêmio talvez abra mão um pouco do valor, mas a real é que o Soares queria dar bem menos. Tem muito, eu não vou dar informação porque tem informação de que dá uma cifra, outro dá outra, então tem um leilão aí. É o que eu tenho ouvido, entendeu? Então é melhor. O que eu sei é que o Soares quer a cúpula do Soares quer dar bem menos com o Miami junto, quer dar bem menos do que o valor da multa. E o Grêmio não abre mão desse valor porque talvez se botar um pouquinho para baixo, vai. E a negociação também fica até o final do ano, era essa a história, né? Mas só que tem uma coisa que ficou muito chata, que na primeira informação que foi dada, inclusive, pelo pessoal da RBS, Rádio Gaúcha, 0 Hora, de que ele tinha pedido para se aposentar por causa de um problema no joelho. Aí ele foi ler no contrato nas entrelinhas e viu que tinha a multa essa pesada. E aí ele, não é que eu vá abandonar, mas é que no Brasil a gente joga, o joelho tá machucado, mas aí eu vou para Barcelona, eu tenho que ir no médico, tipo, dar uma escapada, porque o meu médico tem um dispositivo da FIFA, Caco, que se o jogador realmente disser que vai se aposentar, ele tem uma carência de 30 meses sem poder assinar com outro clube. Isso, e tem isso também, exatamente. E aí ele viu que aquele cenário era e aí começa a mudar a estratégia. Aí eu vou viajar. Aí alguém deve ter dito assim, mas é melhor ficar jogando, mostrar que tu tem potencial, porque daqui a pouco o próprio Inter Miami fica uma história de que tu tá indo para Barcelona com o joelho ruim, na expressão aquela que tu tá bichado, aí mesmo que os caras não vão te querer. Então, não, vou tratar de uma forma alternativa, descanso alguns jogos. O Messi, por exemplo, não joga em gramado sintético no contrato. Soares pelo Grêmio também não. Também, alguns jogos de gramado sintético ele refuga, ele não vai por causa do joelho. Então ficou ruim isso, porque daí agora não tem o tratamento de novo, não precisa viajar. Já é o negócio, porque a data está chegando no limite, de ir embora e fechar uma rescisão. Ô, Caco, agora é o seguinte, resumindo, para a gente fechar, foi um contrato muito bem amarrado pelo Grêmio e ruim para o Soares. Enfim, mas ele é experientíssimo, então... Paciência, vamos ver como é que... E ele entregou muito, o Grêmio ganhou mais de 100 mil sócios, o Grêmio cresceu muito com ele, de uma segunda divisão para o time que o Grêmio tem hoje, graças a ele também, o time do Grêmio está muito bem na temporada. Bom, vamos lá. Então o Grêmio confirmou a volta do Luan, contrato até o fim do ano, com salário, se a gente pensar na elite do futebol brasileiro, um salário muito baixo, já é público, eu vou dizer que 50 mil reais. Cara, eu não vou dizer, puxa, eu tenho pena do Luan, que, enfim, ganha muito dinheiro, tá? Tinha um salário astronômico no Corinthians, mais uma vez, ele não pediu para ganhar aqui, o Corinthians resolveu pagar, ofereceu, fez a proposta. Agora, eu tenho pena dele no sentido de que é um jogador de futebol que não consegue exercer a sua profissão. Caco, você acredita numa volta por cima do Luan, num ambiente que ele conhece bem, com o Renato Gaúcho? Eu, pessoalmente, acho muito difícil, por tudo que eu observei nos últimos 3 anos. É difícil ter essa resposta, porque só depende dele, né? Futebol ele tem, eu acho também muito difícil, mas é talvez a última chance, às vezes o ser humano tem que ter uma segunda chance, mas às vezes a gente tem terceiras, quartas, mas no futebol, na vida dele, talvez seja a maior oportunidade da vida dele dar a volta por cima com o salário de um jogador que está começando a carreira. E ele está recomeçando a dele. Ele pode nascer de novo para o futebol onde ele deu certo. E onde um técnico abraça ele de coração. E pega junto com ele, pega firme, cobra, o Renato cobra dele. Enfim, se ele vacilar com o Renato não vai dar mole para ele, não, mas vai saber como levar esse jogador, porque precisa do jogador. Ele não vai ser solução. Me parece muito mais até surpreendente, não surpreendente, mas interessante, elogiável, o Renato ter esse coração todo com o jogador. Claro, ele vai ser útil, o Renato não vai trazer um inútil para o Grêmio. Ele acredita que o Luan possa ser útil porque sabe do talento do jogador. Mas é muito mais um coração aberto de alguém que ajudar um atleta que deu muito para ele. O Renato e o Grêmio ganharam muito com ele, e acredito que a torcida está assim. Ela está recebendo ele de braços abertos. Até começaram as piadinhas de WhatsApp, que algum colorado vai ali
e a gente está em todos esses grupos, né, de amigos, enfim. Aí tem um colorado ali, Luan, tá fim de carreira. Mas e o Grenal do Luan? Cuidado, o Grenal, o Luan faz gol. Aí começa aquela coisa. Então o gremista ainda tem orgulho do que o Luan fez e do que ele possa fazer, mas é difícil, porque ele teve as mesmas chances dos outros e não entregou. A diferença é que não era o Grêmio e não tinha o Renato. Ale, para o Corinthians, para os cofres do Corinthians, imagino que seja um grande alívio financeiro e já não havia mais clima, né? Levando em conta aí o que aconteceu recentemente, agressão, etc. Clima não existia já há muito tempo e depois aí acabou com qualquer possibilidade. Acho que a economia chega a perto de 5 milhões de reais que ele tinha contrato até o fim do ano. É uma economia e o Luan era um estorvo, né? Era um estorvo no clube, porque pagava-se, não jogava, ninguém queria, a torcida não queria, os jogadores, os técnicos que chegavam não queriam. E eu sou capaz de falar que o próprio Luan não queria. E eu acho que ele não quer. O Luan não joga há 5 anos. Não é só os 3 anos de Corinthians. Ele não jogava antes do Grêmio. O Corinthians já foi lá dar aquela baita chance para ele. Ele não jogava. E eu duvido muito que ele vai jogar. Duvido mesmo. Porque seria... Qual a história que vocês saibam, lembrem que aconteceu isso? O Adriano, o Imperador, que era muito mais jogador que o Luan, não conseguiu voltar a jogar. Não cara, o Lucas Lima ali, não estou comparando. Lucas Lima está jogando um futebol mediano, mas melhorou um pouquinho, né? Conseguiu ter regularidade. Não, mas ele não deixou de jogar. Você concorda com esse meu exemplo? Eu não concordo porque o Adriano Imperador é o melhor exemplo pelo que a gente sabe e tem informações do que o cara faz fora de campo, assim, de não ter disciplina, né? Tá, como ele acabou num ato absurdo, sendo agredido, né? Naquele ato de violência, mas é porque estava ali, não teve como a notícia não estourar, estava num motel, tinha um monte de meninas, enfim. Claro, cada um pode fazer o que quer fora, mas desde que dentro de campo. Mas isso tudo corrobora com o que se fala do Luan, que está sempre na noite, que não se interessa, só quer saber de festa. Se sabe em Porto Alegre que tinha condomínio que queria expulsar ele do condomínio. Então, o mundo não é pequeno. Com o WhatsApp hoje, tu é vizinho de um jogador desse, tu sabe se ele dorme, se ele acorda, se ele cumpre horário, como cidadão. E como atleta, então, né, Ale? Sem dúvida. O Sheik também falou, né? O Emerson Sheik falou que alugou um apartamento para o Luan em São Paulo e falou que teve problema, enfim. São vários problemas. Eu duvido muito. O Lucas Lima, né? O Lucas Lima não deixou de jogar. O Lucas Lima não parou de jogar. Né? Ele viveu um mau momento, um momento ruim que dá a impressão que nunca mais, é verdade. Né? Que não jogaria mais. Estava no Palmeiras, ninguém queria, teve problema, a torcida agrediu, tal, foi pro Fortaleza, jogou, não jogou. E foi lá e se predispôs a tive que pedir perdão pro Santos, né? Porque ele falou que ia pro Palmeiras e enfim, cuspiu no prato que comeu e voltou nesse contrato de produtividade, que eu acho que pode ser o segredo para quem quiser contratar o Luan, né? E o Grêmio eu acho que pode fazer isso. Mas eu duvido muito que volte jogar, porque seria uma mentira do esporte, sabe? Um cara ficar fora, ausente tanto tempo e pegar e jogar. E não é assim que funciona. O jogo é muito veloz, o jogo exige muito. Não é nem parte tática, é parte física. Enfim, eu acho difícil. Seria muito legal. Eu acho que essa história de recuperar o jogador, time grande, cara, esquece isso. Isso acontecia nos anos 80. Fim dos anos 80 acontecia. Que era outro futebol, era outra cara, assim. Hoje em dia não dá mais. O Grêmio tem 2 exemplos que deram muito errado. O Diego Tardelli e o Thiago Neves, que o Renato trouxe para recuperar, que são grandes jogadores, e foram muito mal no Grêmio. Ô, Caco, como você acompanhou a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro no sábado? Sim. O Atlético continua sem ganhar com o Filipão, cara. O que você achou do Atlético Mineiro? Não vamos perder muito tempo desse assunto, não, que a gente tem outros. Não, é rápido. Foi circunstancial, porque o Atlético jogou bem até. Teve um lance de VAR, que acontece, do Allan Kardec no final, que naquele momento, se o Grêmio estava vencendo, ele faz um gol e depois se fecha. E sem Vila Sante, enfim, não consegue. O garoto Ronald, que faz o gol de cabeça, que entrou no lugar do Vila Sante. Sem o Soares. Mas o Grêmio faz o gol e fica mais fechado, cria algumas outras situações, melhora com o Ferreira no segundo tempo. Mas o Filipão o Atlético teve muitas situações com o próprio Hulk, com o Pavon. O
Paulinho apareceu, mas desperdiçou. O Kahneman fez um jogo espetacular. Foi um jogo em que o Kahneman se destacou na defesa. O Atlético criou mais, teve mais posse de bola, mas eu confesso que o Filipão demorou demais para mexer e colocar jogadores, assim, enfim, do que poderia ter feito. Levou tempo, por exemplo, o Allan Kardec entrou em campo, em seguida fez. Não foi gol, mas foi por uma linha do VAR. Mas ele fez o gol, ele estava ali. Entrou tarde demais, na minha opinião. Podia ter entrado mais cedo. Então, ao longo de tudo, quando a coisa não dá certo, até no jogo que tu vai bem, poderia ter até vencido o jogo, o Atlético Mineiro muito mal. E esse não é o Grêmio que vai jogar contra o Flamengo, esse é outro Grêmio, valeu muito mais pelo ambiente do jogo que esquenta para a decisão da Copa, o primeiro jogo de Copa do Brasil, né? Até mesmo quando tu não joga tão bem assim, tu ganha, é um time que se entrega demais, e o Flamengo que espere um Grêmio de muita entrega. É um time que se entrega demais com a volta do Vila Sante e, quem sabe, do Soares, o time vai crescer bastante. Pois é, o final de semana marcou também a estreia do técnico Ramon Dias no comando do Vasco. Vasco que perdeu mais uma em São Januário, não fez nenhum gol jogando em casa nessa edição do Campeonato Brasileiro. Gostei dessa primeira impressão do Ramon Dias, muito participativo durante o jogo, orientando, incentivando. Acho que um Vasco um pouco mais compacto, mesmo perdendo por 2-0 para o Atlético Paranaense. Figueiredo teve algumas chances, Pumita Rodrigues também. Acho que o Vasco, a tendência é melhorar um pouco. Acho que o Vasco, pelo projeto de SAF, o dinheiro todo que foi investido, não menosprezando o trabalho do Barbieri, não é? Mas acho que o Vasco já deveria ter começado com um técnico com o peso do argentino Ramon Dias. A grande pergunta é, mesmo o Vasco evoluindo, será suficiente? Nesse momento é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. Alê, sua impressão, você acha que tem condição do Vasco melhorar ao ponto de permanecer na primeira divisão? Tem. Como melhorar, tem. Só que vai brigar até o final ali. Tem 9 pontos, né? Mesmo tendo um jogo a menos, né? Mesmo se tivesse 12, estaria na zona de rebaixamento, né? Em 18º. É muito delicada a situação do Vasco. E assim, diferentemente do Santos, né, que jogou contra o Botafogo ali do campeonato, jogou sem torcida e jogou melhor, o Vasco também jogou sem torcida e jogou melhor. Mas daqui a pouco a torcida vai voltar. E a pressão, aquela angústia, porque eu acho que é um negócio muito de angústia do Vasco. Coisa psicológica mesmo, não dá para tirar isso do jogo. Tem uma coisa que eu sempre digo, assim, que é uma crônica anunciada. Como que é? Crônica da morte anunciada. Tragédia. Crônica do rebaixamento Nelson anunciado. Rodrigues. Porque, assim, pode prestar atenção. Todo time que tá para cair, ele começa a jogar bem, chuta a bola na trave e pressiona e tal. Daí o outro time vai lá dar um chute de olho fechado, a bola entra. E o time perde, sabe? Porque fica aquele peso, aquela carga, aquela obrigação de ter que vencer. Acho que o Vasco pode melhorar, tá investindo, né? Tá indo atrás de jogadores ainda para reforçar o time que sabe disso, senão vai ter outro rebaixamento que ia fugir disso. Mas vai brigar até o final, porque está muito atrás de todo mundo. O Caco, o líder do campeonato empatou pela primeira vez no Brasileiro, né? Santos abriu 2-0 e o Botafogo, então, mostrou esse poder de reação e, no final, pressionou, quase fez o terceiro gol. Com Bruno Lage, são 2 empates consecutivos. Oscilação normal, na sua opinião, Caco? Acredito que sim, algo circunstancial, até físico do jogo. Claro que a troca do técnico, né, passa caçapa e vem o Lage agora. Tem uma transição nisso aí. Mas o outro ganhou todas, foi melhor, então fica ele. Não tem isso, não é tão sintomático assim. Né? Até porque tem muita coisa ainda do Luiz Castro no time, por isso que ele é organizado e tem sistematicamente ele vai muito bem. O que não pode é começar a ter resultados ao longo do tempo ruins e desempenhos que não são tão bons assim. Num confronto contra o Santos, se esperava muito mais. Mas gozado que eu imaginava assim, talvez seja esse o jogo, e eu estava acompanhando o jogo do Internacional na hora, né? Mas talvez seja esse o jogo e o placar também um pouco, que o Santos consiga fazer alguma coisa. Foi por intuição, assim. Não sei, às vezes o Botafogo tá ali, fica numa zona de conforto, o técnico recém chegou, claro.
E aconteceu. Só que o Botafogo, na verdade, termina de um jeito. Quem conseguiria empatar e quase virar o jogo como o Botafogo fez? Essa entrega no final, Tiquinho Soares com tudo ali. Então é um time que é aquele empate assim que ficou com sabor de vitória, porque começa perdendo daquele jeito. Não faz um bom jogo, mas lá no final consegue recuperar, ou seja, soma um ponto e na classificação que tem, olha quanta gordura tem para queimar ainda o time do Botafogo. Eu ainda vejo, pelo menos ficou uma luz, sabe, Saraiva, de que não tá ganho tão assim o Campeonato Brasileiro. Se ele começa a oscilar muito e alguma outra equipe, como o próprio Flamengo, cresce de novo, claro que tem que ganhar 3 e empatar uma, perder uma, a proporção é muito difícil. Você vê que o Flamengo empatou, o São Paulo não ganhou, agora o Santos ali. Durante ali até metade do segundo tempo, um jogo taticamente interessante, né? Marcou bem, né? Principalmente no primeiro tempo, marcou bem, não deu espaço para o time do Botafogo. O Botafogo sentiu muita falta do Eduardo, né? Que é o principal jogador. Muito. Esse é o cara, né? E o time daí não pensa, tal. Enfim, o Tiquinho Soares é o cara que mais está brilhando, né? Mas o Eduardo é o principal jogador, na minha opinião, junto com depois os 2 zagueiros, o goleiro, o Marçal, né? Que é um bom jogador. Mas assim, o Santos tirou aquele peso de estar sem a torcida, mas a torcida vai voltar. E vai pressionar de novo. Você imagina o time tá ganhando 2-0 com a Vila lotada, toma um empate em 10 minutos. Pô, ia cair a Vila, os caras iam sair desesperados. É difícil. Foi bom não ter torcida, né? Sabe que, assim, eu também gravei um vídeo sobre esse jogo ontem, coincidentemente, e eu tava meio filósofo ontem, né? E falei assim, pô, tudo na vida é como você reage à situação, não é verdade? É como você ressignifica aquele sentimento, seja ele de conquista, de vitória, de tristeza, de raiva, de ódio. Você tá liberado de sentir aquilo no momento, né? Aconteceu, pô, fiquei puto. Aconteceu, pô, que sensacional, fiquei feliz. Mas depois de um tempo, você tem que saber lidar com aquilo, né? Ou o copo meio cheio, ou o copo meio vazio. Aquilo serve para mim, aquilo não serve para mim. Eu tenho que repetir isso para conquistar de novo, eu tenho que mudar muita coisa para eu conseguir evoluir. E eu acho que passa muito daí do Santos. Pegar e encher esse copo. Eu joguei contra o líder do campeonato, consegui jogar de igual para igual, tomamos um empate porque a gente bobeou. Então a gente tem que melhorar o nosso nível de concentração a partir dos 10 minutos, tal. Porque o Santos foi o time que começou a picar o jogo no 2-2, cara. Isso é a falta de confiança do time. O Botafogo vindo para cima e o Santos picando o jogo com 2-2 jogando em casa. Quer dizer, o time estava totalmente sem confiança. E o Botafogo poderia ter virado o jogo com 2 chances. Então, assim, o time melhorou nesse jogo, né? Só que é muito pouco ainda. O Santos precisa de mais. Consegue estar fora da zona de rebaixamento, mas falar para você, ó, é outro também que vai brigar ali embaixo até o final do campeonato. Pois é, e o Corinthians aí perto de anunciar, tem até alguns sites aí já cravando, Lucas Veríssimo, jogador revelado pelo Santos, está no futebol português, do Benfica, jogou muito pouco, teve uma lesão grave, chegaria até o final do ano, né? É difícil projetar, não é, ali, assim, como nome é um baita reforço, né? Mas precisa ver como é que ele chega. Exato. São contratações do que ele foi, né? Não é do que ele é, como ele tá, né? Ele jogou muito bem no Santos. Jogou muito bem mesmo, é um baita jogador. Tanto que conseguiu esse mercado europeu jogando em Portugal, no Benfica. Passou por lesão, não joga desde março. E eu acho ruim esse contrato tão curto, né? Tipo assim, não seria a recuperação do jogador, mas colocar ele em forma, botar ele para jogar, para ele ir embora, né? Tipo, é isso, assim, basicamente. Acho um bom jogador, mas se ele ficasse mais tempo, acho que seria um baita contratação mesmo. Ele teve várias lesões, né? Ele já ficou muito tempo parado, assim, tem uma sequência meio perigosa, assim, e é uma coisa que o Corinthians está meio assustado, né? Tem o Renato Augusto, o Rojas, que eu falei quando foi contratado, ele tinha um histórico de lesão e já se machucou, não sabe se vai jogar na terça-feira contra o São Paulo, então é uma coisa que assusta a torcida do Corinthians. Mas, claro, assim, se você pensar no elenco, dando uma encorpada no elenco, um outro zagueiro mais experiente para jogar junto com o Murilo, jogar com o Bruno Mendes, tal. Talvez estejam preparando uma saída do Gil, enfim. Tem que colocar tudo isso na mesa. Mas, assim, acho que é um risco ainda, mesmo sendo um jogador que tem um passado recente muito bom. Acho que outro ponto interessante aqui é o Palmeiras voltando a ganhar, né? Ganhando do Fortaleza, o que não é fácil mesmo, no Allianz Parque, 3-1. Fortaleza do Vojvoda. E o Palmeiras não ganhava no Brasileirão, a última vitória foi
no dia 11 do mês passado, 2-0 sobre o São Paulo. Fala um pouquinho dessa vitória do Palmeiras e reforço, ali, parece que a cobrança da torcida ainda é muito grande, né? Você acha que o Palmeiras vai fazer algum anúncio até o fechamento da janela, que, se não me engano, é dia 1 ou 2 de agosto? Eu acho que sim. Eu acho que eles vão conseguir trazer alguém. Eles estão tentando contratar um jogador do Racing, né, Aníbal Moreno, se eu não me engano. Só que tem uma coisa de mercado hoje, que é o Corinthians foi lá e contratou o Rojas e venceu toda a concorrência, pagando uma grana alta por ele. O que o mercado argentino viu? Opa, os brasileiros estão vindo aqui, a gente está com uma economia pequena, a gente vai chutar lá em cima. E a mesma coisa, esse jogador do Racing, o Racing está pedindo uma grana altíssima para o Palmeiras. Já negaram um pedido de 35 milhões de reais, tal, assim. Então, assim, ficou um mercado meio com bons jogadores, né? Com uma boa oferta, tem procura, e eles estão explorando para recuperar o mercado econômico deles, que é muito difícil. A questão do Palmeiras, até o Abel falou isso na coletiva ontem, né? Que os jogadores ficaram, até ele mesmo, eles ficaram muito mexidos com as propostas, com as sondagens, né? E eu acho que é verdade, assim. O time do Palmeiras é bom, o time do Palmeiras tem consistência, é um time que tem maturidade e tal. Talvez falte um pouquinho mais de banco de reservas hoje, né? É um time um pouquinho mais enxuto e talvez chegando mais gente possa ajudar. O Abel trabalha muito bem a competitividade interna, a pressão de jogo, enfim. Profissionalmente não tenho o que falar do Abel, assim, ele é excelente. Mas eu acho que sim que mexe, porque coisa de dinheiro não mexe. Quando eu estou em campo eu nem lembro disso, mas mexe na preparação, né, Saraiva? A gente vai sair para fazer uma matéria, por exemplo, sei lá, a gente tem 10 boletos atrasados que a gente não pagou, e os 10 ligaram antes da gente fazer a matéria. Pode ser que aquela matéria, não dê tanto problema, mas uma sequência de 5 matérias que você vai fazer, uma vai dar ruim. E é mais ou menos isso que acontece com o Palmeiras. A preparação está sendo prejudicada, eu acho, por questões externas, por questões dessas assim, falta de reforço, e começam a criticar o time na torcida do Palmeiras. Comprou avião, mas não comprou jogador. Uma sequência de derrotas e tal. E o negócio das propostas. Perdeu o Gustavo Gomes, para mim, no Palmeiras. Para mim, é o principal jogador do Palmeiras há anos, o Gustavo Gomes. E é um problema. Você não vai conseguir um zagueiro que faz aquilo que ele faz. Enfim. Agora, um ponto eu quero ressaltar no Abel. O Abel, ele é muito fechado, pelo menos nas declarações públicas, com a diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras não pode reclamar. O Abel, ele disse, agora, os nossos reforços estão aqui, é a nossa base, temos um trabalho. Então, assim, ele não vai publicamente, diferentemente de muito... Não, ele pediu a palavra? Não, eu só vou contextualizar. Acho que hoje sim, mas já não foi. Sim. Eu acho que teve há uns 2 anos que teve uma derrota do Palmeiras no Campeonato Paulista e ele descascou e pediu reforços, tal. Mas de um tempo para cá não, né, Ale? Aí a diretoria cobrou ele. Aí ele mudou. Acho que ele entendeu. Sim, hoje sim, mas... O que o Cudê fez no Atlético Mineiro foi vergonhoso. Enfim. Amigos, estamos indo para o... Você quer falar da estreia do Não, Cudê? dá para falar já que falamos aí de todos, e Manda tem uma ver. estreia do Cudê importante, foi um Inter com maior intensidade mesmo, como ele prometeu. Acho que promete um trabalho mais intenso, um pouco mais de velocidade. Do Inter era muito lento o time. Agora, se vai dar certo, se vai conseguir recuperar e tem um confronto muito importante contra o River na Libertadores, não dá para colocar isso como um divisor de água se ele deu ou não deu certo. Mas pode ser que ele consiga ir lá adiante o Inter fazer uma boa temporada. Ninguém pode criar expectativa de título do Inter com ou sem Cudê, ou com ou sem Mano Menezes, com Ener Valencia ou sem Ener Valencia. Não. O Inter já tinha uma temporada que não era candidato a nada a não ser do Campeonato Gaúcho. Os outros ele corria por fora, talvez o Copa do Brasil chegando numa final, mas olha quantas equipes boas. Mas eu gostei da entrega do time, da intensidade. O Inter parecia que estava meio mole, o Cudê acordou, mas isso pode ser também início de trabalho. Vem aí Luiz Adriano, que não jogou, perdeu a mãe, o Alan Patrick jogou mais no ataque, pode vir para o meio, Maurício, Pedro Henrique voltando. Acho que ele pode fazer um bom trabalho sim, e o Inter tem possibilidade de passar pelo River, e seria maravilhoso. Não vou comparar as justificativas, até porque o Vitor Pereira disse que voltaria para Portugal para cuidar da sogra, né, e acabou ficando no Brasil, deixando o Corinthians assinando com o Flamengo.
O contrato tinha acabado, é verdade. O Kudê não saiu bem do Atlético Mineiro também. Achei feio, foi para a Argentina. Aí depois de um jogo, primeiro expôs a diretoria, depois de um jogo entregou o cargo no vestiário. E aí, 10 dias depois, assina com o Internacional. Enfim. Vamos lá, palpites Opa! das semifinais da Copa do Brasil. Aí na semana que vem a gente até relembra os palpites. E caiu minha internet, caiu. Não, você está aqui, Ale. Olha só. Caiu a minha internet. Olha só. Grêmio e Flamengo. Tá, em Porto Alegre. Eu vou começar. Eu vou cravar um empate, 1-1. Empate também. Tem que dar o placar também para cravar todo? Você que sabe. Não, o problema é assim, 0-0, eu fico meio que com dificuldade por causa dessa questão com ou sem Suárez, né? Com ou sem recheio o Grêmio, né? Mas o empate é um bom placar também, mas eu vou ficar 1-0 o Grêmio. 1-0 o Grêmio. Então tá, se o Suárez jogar com o gol do Suárez, né? Exatamente. Senão o Ferreira entra no segundo tempo e faz um gol. Ou começa jogando, o Renato muda o esquema. Corinthians e São Paulo, em Itaquera. Eu vou cravar um empate também. 0-0. 0-0. 2-1 Corinthians. 3-1 Corinthians. Que isso? Vai atropelar. Então tá. Então na segunda-feira a gente relembra os palpites aqui. E se tudo der certo, com o Bob Faria já recuperado, melhoras, Bob. Ale, obrigado. Valeu. Caco, obrigado. Um abração, até a próxima. E segunda que vem a gente está de volta. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, divulgue para os amigos. Pô, a galera aqui, ó, é papo inteligente, não tem lacração, todo mundo aí com anos e anos de experiência aí na imprensa esportiva. Beleza, galera? Esse foi o Linha de 4 dessa segunda-feira. Até a próxima. Tchau. Valeu, até mais.